Em 1961, nasce o universo Marvel, com a publicação do Quarteto Fantástico de Stan Lee e Jack Kirby, uma aposta da editora em seguir a tendência de super-heróis, mais precisamente as super-equipes da época, trazendo uma camada mais humana com a família de heróis que conhecemos: o Senhor Fantástico, a Mulher Invisível, o Coisa e o jovem herói Tocha Humana, que, diferente dos jovens heróis da editora concorrente, não era um sidekick, mas um membro da equipe de igual importância dos demais. A atenção com a juventude foi um grande diferencial para Marvel nesse primeiro momento, uma vez que logo a editora publicaria pelas mãos de Stan Lee e Steve Ditko o Homem-Aranha, esse adolescente super-herói com dificuldades financeiras que se estabeleceu no imaginário popular de todos até os dias de hoje. Nas primeiras edições, já temos um forte elenco de apoio sendo apresentado, com o valentão Flash Thompson, e assim que ele termina o ensino médio, ingressa na universidade, conhecendo novos colegas como Harry Osborn e sua parceira Gwen Stacy. Mas quando o desenhista Steve Ditko acaba saindo do gibi, somos apresentados a mais uma personagem popular, que nos próximos anos ganharia ainda mais destaque: Mary Jane Watson. E tanto o quarteto como o Homem-Aranha se diferenciavam dos gibis da concorrência, não só por esse apelo juvenil, mas pela trama episódica novelesca, que deixava os leitores interessados em saber o que aconteceria na vida desses personagens. Assim, a fórmula foi replicada em diversos personagens que surgiram na década de 1960, com o surgimento do Hulk e os dramas do cientista Bruce Banner, após salvar o jovem Rick Jones de ser bombardeado por radiação gama, ou o médico manco Donald Blake, que ao bater o seu cajado no chão, tornava-se no poderoso Thor. E outro médico importante foi o Doutor Estranho, que após um acidente acabou impossibilitado de atuar como cirurgião e buscou auxílio nas artes místicas. Esses eram alguns dos mais novos personagens que a equipe da Marvel apresentava nessa era, vinda das geniais mentes de Stan Lee, Steve Ditko, Jack Kirby, John Romita Sr. e muitos outros. Os desenhistas tinham um papel tão ativo na criação quanto o próprio roteirista, já que Stan Lee fornecia sinopses das ideias, enquanto trabalhava na coesão daquele universo que surgia. Daí também surgiram os X-Men, um grupo de jovens com superpoderes, mas que ao invés de inventar uma origem para cada um, eles simplesmente nasceram assim. Uma história simples, desses jovens que enfrentavam um terrorista que tinha uma base em um asteroide chamado Magneto. Tanto eles quanto seus vilões ganhariam mais camadas nas décadas seguintes, assim como diversos outros personagens no período, tal qual o Demolidor, que surgiu nesta época de uma forma completamente distinta da que conhecemos, tendo seu traje revitalizado ainda nessa era, mas sem grande destaque. A grande sacada dessa era é que a Marvel estava atenta à juventude da época, conversando diretamente com ela. Assim surgia o universo Marvel, e dele vieram títulos como Os Vingadores, unindo diversos desses heróis em um supergrupo e trazendo de volta um herói que havia sido criado pela editora antes mesmo dela se chamar Marvel, o Capitão América, famoso herói dos gibis da Segunda Guerra Mundial. E os primeiros crossovers também ocorreram nessa década, sendo o mais importante deles o casamento do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível. Afinal, eles eram a principal equipe da editora, o motor inicial desse universo e um HQ que se manteve firme e forte, principalmente pela criatividade do desenhista Jack Kirby. Foi no Quarteto Fantástico que surgiram os Skrulls, os Inumanos, o Aniquilador, a Zona Negativa, Wakanda, Pantera Negra e onde ocorreu a trilogia de quadrinhos da Chegada de Galactus. E a equipe era tão importante que em suas primeiras aparições, o próprio Homem-Aranha tentou trabalhar com eles. Infelizmente, nem tudo são flores, e Stan Lee acaba tendo uma relação conflituosa com os outros criadores. Jack Kirby acaba indo para a DC na década seguinte, dando continuidade às suas ideias que tinha para um Ragnarok do Thor, criando os novos deuses na concorrência. Mas o que fazia a Marvel se destacar nessa época não eram simplesmente os conceitos inovadores de Kirby, mas também a atenção editorial em acompanhar as tendências, em enxergar nos heróis figuras extremamente humanas e novelescas. Mas como foi a próxima era da Marvel? Nos anos 70, novos heróis surgiram, seguindo as tendências da época. Se os filmes de Kung Fu estavam em alta, surgiram personagens como Shang-Chi e Punho de Ferro. Se faltava representatividade negra, vieram heróis como Luke Cage, Blade e Miss Knight. Essa era uma editora tão ciente do momento em que viviam, que também ocorreu um dos primeiros relacionamentos interraciais dos gibis de super-heróis, com o casal Punho de Ferro e Misty Knight.
A Marvel vinha conquistando tanto espaço que desafiou diretamente o selo de censura de quadrinhos que existia na época, algo que impediu os quadrinhos de abordarem certos tabus. E seu jovem herói Homem-Aranha, que não era mais um adolescente, mas um jovem adulto nessa época, se envolve em uma trama para ajudar seu amigo Harry Osborn com o vício em dependência química, ou seja, os quadrinhos estavam apontando para uma certa maturidade de temas. E com essas portas que estavam sendo abertas, a Marvel aproveitou a oportunidade para tentar apostar em uma lacuna de mercado, os gibis de terror, que haviam caído em desgraça por causa da censura. Assim, ela criaria o gibi A Tumba de Drácula, que futuramente apresentaria o já citado Blade, e também revistas como Werewolf by Night, que traria o Cavaleiro da Lua. Assim como o personagem Motoqueiro Fantasma seria apresentado em Marvel Spotlight. Esse último gibi era focado principalmente nisso, apresentar novos personagens. Estar atenta para as tendências do período foi o que destacou a Marvel na sua primeira era, então ela não podia ser covarde nas suas apostas. Foi aqui também que surgiu Nova, um jovem adolescente que ganharia poderes cósmicos, mas que infelizmente não vingou naquela época, mas se tornaria uma grande cartada para o futuro. Ao mesmo tempo que a editora começava a licenciar os mais diversos quadrinhos, ela começou a lançar HQs de personagens como Godzilla, Conan o Bárbaro, Star Wars e até 2001, Odisseia no Espaço. Ela vinha dominando o mercado desde sua criação na década passada, e vinha ocupando o lugar da DC Comics como a maior editora nos Estados Unidos. Sem deixar de lado seus personagens já criados, pois nessa era os X-Men são revitalizados para sua segunda gênese, uma era com muito mais diversidade de personagens. Afinal, originalmente nos anos 60, era uma equipe somente com personagens brancos, e agora passava a ter personagens das mais diversas etnias, incluindo indígenas e personagens negros, além de um russo no time, em plena Guerra Fria. Todas essas pessoas diversas se uniam para enfrentar a Ilha Viva Krakoa, dando início à segunda gênese dos X-Men. Assim, os X-Men iam vagarosamente chamando a atenção do público e roubando o destaque que anteriormente era do Quarteto Fantástico como principal equipe da Marvel. O quarteto se comunicava diretamente com a era passada, os anos 60, mas os X-Men eram a mudança que o cenário político exigia. E diante de todo o cenário de insegurança política da época, o Capitão América chegaria a abandonar o seu manto nas HQs e passaria a ser o Nômade, por um breve período pelas mãos do escritor Steve Englehart, mostrando o quão atenta às políticas da época era a editora. Mas nada disso era tão ousado quanto o que a Marvel faria com o Homem-Aranha nessa era. Discussões acaloradas ocorriam nos bastidores sobre o interesse romântico de Peter. Afinal, quem seria a sua amada? A inocente Gwen Stacy ou a rebelde Mary Jane? As discussões chegariam ao fim com a morte de Gwen Stacy, escrita por Gary Conway. A partir desse ponto, alguns estudiosos traçam o fim da Era de Prata para a Era de Bronze dos quadrinhos. A namorada do herói mais popular da Marvel havia morrido nas mãos dele, e na mesma história, seu maior vilão, o Duende Verde, também morria. Mas não eram só tragédias que marcavam que essa era estava chegando ao fim. Os vilões e amores da juventude ficavam para trás, e uma nova jornada se iniciava com Peter se formando na universidade. Então, o que esperar da próxima era da Marvel com um Peter adulto? Se a década de 70 apontava para a chegada de um momento com as histórias mais maduras, os anos 80 coroavam isso. As histórias da Marvel, tal qual seu maior super-herói, atingiam a maioridade. Daqui surgem histórias bem mais densas, com Peter Parker adulto tendo histórias como O Menino que Colecionava Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven e A Morte de Jim the Wolf. Se isso não era o suficiente para provar para o público que os quadrinhos não eram mais histórias para crianças, o próprio Peter se casava, passava então a ter um lar ao lado de Mary Jane. E para abordar esses novos leitores mais maduros, a Marvel começava a seguir a tendência do mercado da época, as graphic novels, histórias fechadas com começo, meio e fim, tendo diversas histórias marcantes nesse período, com os mais diversos personagens. Doutor Estranho protagonizava duas obras-primas, como Shambhala e Triunfo e Tormento. O Surfista Prateado protagonizava a HQ Parábola, e a sensacional She-Hulk ganhava uma história com quebra de quarta parede, muito antes do Deadpool popularizar isso. Um herói clássico também morria, não contra um vilão, mas na luta contra o câncer, em A Morte do Capitão Marvel. Assim, a Marvel estava aberta, inclusive, para histórias mais conceituais, como a excêntrica Elektra Assassina.
focada em uma personagem que havia surgido naquela década nas páginas de Demolidor, escrita por Frank Miller, que por sinal merece total atenção. Um personagem que ainda não tinha atingido todo o seu potencial finalmente encontrava seu tom. Miller explora os dois lados do personagem, o herói urbano na batalha contra o rei do crime e o ninja contra os seus rivais do tentáculo. Sem deixar de focar em um dos pontos que os escritores até o momento não se atentavam, a religião, colocando o Demolidor como um grande herói católico. Diversos personagens então passaram por fases grandiosas na época, atingindo que para muitos leitores que cresceram com aqueles personagens, o envelhecimento deles. O escritor Walt Simonson trouxe um épico pro Thor com sacrifícios emocionantes e estabeleceu um legado maior que o próprio herói, com a figura do alien Bill Raio Beta sendo um sucessor. O roteirista Peter David estrutura as diversas personalidades do Hulk, explorando ainda mais o conceito de um Hulk cinza, da personalidade chamada de Tira-Teima, que a internet apelidou carinhosamente de Hulk agiota. David Michelinie, enquanto escritor do Homem de Ferro, explora as falhas de caráter do Tony Stark e seu alcoolismo, colocando todo o corporativismo em foco com a guerra das armaduras e a presença de um empresário rival, na figura de Justin Hammer. O escritor John Byrne se aprofundava nos conceitos do Quarteto Fantástico, com o amadurecimento dos personagens. Sue Storm deixava de ser a garota invisível e se tornava a mulher invisível, e ele também se aprofundava ainda mais na rivalidade entre Reed e Destino. E não poderia deixar de lado o que rolou com o Capitão América nesse período, pois Mark Gruenwald honrava o potencial da Marvel, colocando o Capitão para abandonar mais uma vez o manto da América, insatisfeito com as políticas da época, enquanto os EUA tinham John Walker como seu novo representante. Apesar do Falcão no período ser o grande parceiro do Capitão, mas a América não estava pronta para um Capitão Negro, e esse era um dos discursos levantados. Mas e os X-Men? Alguns devem estar se questionando. Houve uma grande expansão dos personagens nessa era, pois Chris Claremont e John Byrne consagraram seu nome escrevendo uma fase com diversas histórias importantes, apresentando conceitos que hoje são intrínsecos aos X-Men, como Dias de um Futuro Esquecido e a Saga da Fênix Negra. E se lembra da ideia das graphic novels? X-Men também ganhou uma das suas histórias mais importantes nesse formato: Deus ama e o homem mata. Os conceitos da equipe se expandiam tanto que um HQ dos X-Men era insuficiente e várias equipes iam surgindo, como a Tropa Alpha, composta por mutantes canadenses, a Excalibur, com mutantes em Londres, Novos Mutantes, que resgatava a ideia original dos X-Men como uma história focada em jovens com superpoderes, e X-Factor, focada na formação original da equipe, nos 5 originais. E não vamos nos restringir às equipes. Certos personagens ganhavam até mesmo suas HQs solo: Cristal, Magia, Tempestade, mas em especial aquele que seria o mutante mais longevo em história solo, Wolverine, ganhando uma minissérie que daria lugar para uma longeva série mensal que duraria por anos, mostrando a força desse personagem com o público. Durante essa fase, o escritor britânico Alan Moore deixou sua marca permanente na editora, escrevendo o subestimado quadrinho do Capitão Britânia, onde ele batizou o universo da Marvel como a Terra 616, apenas uma em um vasto multiverso de histórias. Em uma era com histórias tão diversas e interessantes, um dos grandes picos da indústria, surgiu o evento que prometia unir tudo. Enquanto a DC se preparava para lançar Crise nas Infinitas Terras, a Marvel sai na frente e lança Guerras Secretas, uma trama simples que coloca diversos dos seus heróis e vilões em um combate em outro planeta para vender brinquedos. É literalmente isso. A ideia da saga era vender brinquedos. Mas é dessa história que surge o uniforme negro do Homem-Aranha. Este traje o acompanharia em boa parte das suas tramas nos anos 80, enquanto Peter e MJ eram esse casal que todos os fãs da Marvel idolatravam. As tramas buscavam novos vilões para Peter. Lembrem-se, o Duende Verde já não estava mais entre nós, e durante a Guerra de Gangues teríamos destaque para o Duende Macabro, um personagem que infelizmente teve muitas interferências editoriais e acabou não se concretizando como um antagonista tão grande quanto o Duende Verde. E isso mereceria um vídeo próprio. Mas o maior vilão para o Homem-Aranha nessa era seria justamente seu próprio traje, que se revelaria como um alienígena simbionte que entraria em conflito com Peter e se uniria ao brucutu Ed Brock, dando origem ao Venom, um vilão que faria um inferno na vida de Peter durante os últimos anos daquela década, e que seria abraçado pelo público ainda mais intensamente na década seguinte,
enquanto o Aranha passaria por uma fase problemática. Os anos 90 foram turbulentos, uma era em que os heróis estavam perdendo lugar para os anti-heróis. Assim, Venom ganhava sua própria minissérie, se tornando o Protetor Letal, e não parou por aí. Ao longo dessa década, ele ganhou mais de 10 minisséries. Personagens como o Justiceiro ganhavam cada vez mais força, com 3 HQs longevas mensais em paralelo. Nisso, os personagens mais sombrios, como o Motoqueiro Fantasma, tiveram um segundo auge. Um novo motoqueiro surgia, assim como a ideia de um olhar da penitência e espinhos na jaqueta. Esses personagens místicos se uniam em crossovers ocasionais, chegando a ter pelo menos 3 crossovers nessa era, conhecido como Filhos da Meia-Noite, que além do motoqueiro fantasma, tinha Blade e Morbius. Por sinal, adivinha qual desses dois tinha um HQ mensal? Ambos, né? Mas Morbius era muito mais longevo. Os leitores queriam coisas cada vez mais extremas, e um espaço perfeito para explorar isso eram nas realidades alternativas, pro bem ou pro mal. Assim, X-Men tinham novas versões na Era do Apocalipse. A Excalibur passava a tratar de mutantes multiversais. O Hulk tinha uma história em que era um déspota no futuro imperfeito. Terra X tentava ser o reino do amanhã da Marvel. E MC2 apresentava um novo universo Marvel, com destaque para Mayday Parker, a filha do Homem-Aranha. Mas espera aí, filha? Por mais problemático que andasse o editorial da Marvel no fim da década de 80 com o Aranha, o casamento de Mary Jane e Peter Parker avançava. Ainda rolava sagas interessantes como Maximum Carnage, que trazia um novo simbionte como antagonista, mas alguns escritores estavam interessados em outras coisas, como John Byrne, que não gostava da ideia de Peter e MJ estarem casados e tentou matar ela. O pior não é isso, mas ele trabalhou ativamente para ocultar uma trama assustadora dessa década. A MJ estava grávida e ela acaba perdendo seu bebê graças aos planos do Norman Osborn, que de alguma forma voltava nos anos 90. E todo esse trauma do bebê vinha sendo mascarado por alguns escritores. Vale lembrar que nessa década também foi quando ganhou força uma ideia de aposentar o Peter, revelando que ele era um clone do verdadeiro Homem-Aranha, o que gerou a bizarra e controversa saga do clone, que nem de longe era a pior coisa que a Marvel tinha naquela década. Afinal, foi no final dessa era que tivemos a ideia genial de tornar o Justiceiro em um anjo vingador e criar um universo que rebutava os heróis da Marvel e entregava nas mãos de artistas questionáveis. Isso aconteceu porque os desenhistas superaram os roteiristas em popularidade durante esse período. Muitos artistas abandonaram a Marvel e criaram sua própria editora. Jim Lee era um deles e foi convidado para fazer um novo número 1 dos X-Men, que se tornaria a HQ de super-heróis mais vendida de todos os tempos. Os mutantes eram explorados das mais diversas formas. Já comentei sobre Era do Apocalipse, mas também foi aqui que tiraram o adamantio do Wolverine, o tornando em uma criatura bestial, tendo HQs horríveis. Mas por outro lado, também tivemos uma excelente história que destoava de tudo na época. Arma X, um HQ de origem definitiva para o Wolverine. Outra boa ideia de mutantes na época foi Geração X, seguindo a tendência de Novos Mutantes e dos X-Men originais, focando nos mutantes adolescentes daquela era. Enquanto isso, os novos mutantes envelheceram, passaram a ser jovens adultos e mudaram o nome para X-Force, sob a tutela de Cable, um mutante de uma linha do tempo do futuro, filho de Scott Summers. Caótico? Sim, mas é apenas mais um dia comum para os X-Men. Então, como vocês já perceberam, nem tudo estava perdido nessa era. Tivemos sim excelentes HQs, como a continuação do Hulk do Peter David, que traria uma nova personalidade chamada de Professor Hulk, o Capitão América do Mark Waid, que tentava corrigir os erros feitos em Heróis Renascem, e o excelente Vingadores por Kurt Busiek, que coloca vilões como o robô Ultron e o viajante no tempo Kang o Conquistador em outro patamar. Mas acima de todas essas, a mais influente certamente foi a Trilogia do Infinito. Jim Starlin era o escritor por trás dessa trilogia de histórias, que focava no subestimado vilão Thanos, antagonizando todo o universo Marvel em Manopla do Infinito, que acaba acarretando em Guerra Infinita e Cruzada Infinita. Histórias que exploram toda a cosmologia do universo Marvel, criado até o momento e transcendendo a mídia dos quadrinhos para o cinema. E outra coisa extremamente importante ocorreu no final da década de 90, mais precisamente em 1998, com o surgimento do selo Marvel Knights, um selo de quadrinhos mais maduros que trazia novas abordagens para alguns heróis. Pantera Negra tem sua mitologia completamente reinventada, introduzindo conceitos como as Dora Milaje,
e o alívio cômico Everett Ross. Os Inumanos eram melhor explorados, tendo sua sociedade bem trabalhada, principalmente na figura do seu rei mudo, Raio Negro. Mas talvez o mais importante dos quadrinhos de Marvel Knights seja o que foi feito com o Demolidor. Esse personagem ganhava a história Demônio da Guarda, onde a sinopse o colocava para cuidar do Anticristo e acabaria se tornando uma longeva mensal na década seguinte. Então, vamos falar sobre essa próxima era. Na década de 2000, ocorreu uma verdadeira revolução na Marvel, ou melhor, um renascimento. Diversos escritores trazendo uma nova abordagem para os personagens da editora apareciam, como o Brian Michael Bendis, que deu seguimento ao quadrinho do Demolidor, apresentando alguns dos arcos mais importantes do período, com uma fase que não deixava a desejar se fosse comparado com a fase do Miller, no aspecto urbano, com uma história bem mais madura. E falando nisso, no mesmo período, Bendis criava a personagem Jessica Jones, uma detetive em uma história que explorava temas tabu, como abuso sexual, em que ajudou a inaugurar um selo de revistas adultas chamado Marvel Max. Nesse selo, ocorreu a longeva fase do Garth Ennis, que trouxe o Justiceiro para o lado urbano novamente, além de escrever excelentes minisséries como Nascido para Matar. A personagem Yelena Belova, a Viúva Branca, também teve histórias nesse período, mostrando que a Marvel nessa época tentava se reinventar e contar histórias que conversasse melhor com os leitores. Assim, foi confiado ao escritor Brian Michael Bendis a direção do gibi dos Vingadores, para colocar a equipe em destaque como um grande pilar da Marvel, e para isso ele reformulava a equipe com Vingadores à Queda e traçava a trajetória da equipe ao longo de diversas sagas, como Motim, Dinastia M, Invasão Secreta, Reinado Sombrio, O Cerco e muitas outras, que eu exploro em um vídeo próprio sobre essa fase da equipe. Mas eu destaco principalmente o papel dele em dar destaque para personagens menores, como Luke Cage e o Sentinela, assim como trouxe os grandes medalhões da Marvel para o time, o Homem-Aranha e o Wolverine. E por falar no Wolverine, os X-Men passaram por um período interessante durante essa década. Podemos dividir como antes e depois do Dinastia M, que foi o momento em que a mutandade foi exterminada pela Feiticeira Escarlate. No início da década, os X-Men ainda estavam no seu auge de popularidade. Lembrem-se, os X-Men dos anos 90 tiveram a HQ mais vendida de todos os tempos, e foram tratadas então como celebridades pelo roteirista Grant Morrison. Os novos X-Men deixavam de lado as roupas coloridas, e agora usavam couro. Eles tinham rappers X-Men, e ser mutante era a nova moda. Vilões interessados em lucrar com seus poderes e mutações cada vez mais esquisitas apareciam. Um excelente gibi que também retratava isso era X-Táticos, que apresentava uma super equipe que protagonizava um reality show. Mas o jogo virou depois da Dinastia M, com os mutantes sendo reduzidos a um número quase insignificante, 198 mutantes. Nesse ponto, algumas histórias se destacam, como a X-Factor do Peter David, um grupo de investigadores liderados pelo Homem Múltiplo, dispostos a ajudar os mutantes que perderam seus poderes. E as principais equipes mutantes se uniram em um grande evento composto por 3 histórias intituladas de Trilogia do Messias, que tratava do nascimento de uma nova mutante chamada Esperança Summers, e ela seria protegida por Cable, o filho do Ciclope. Esse personagem, por sinal, ganharia cada vez mais destaque como principal líder dos mutantes, unindo os mutantes na saga Nação X, que teria como base uma ilha construída com os destroços do asteroide M do Magneto, e fazendo com que o próprio Magneto se curvasse diante da figura do Ciclope, o reconhecendo como um verdadeiro líder mutante. Nos anos 2000, o Scott ganhava cada vez mais destaque e amadurecia como personagem, e diversos outros personagens brilharam nessa época. Capitão América, por Ed Brubaker, apresentava o Soldado Invernal em um clima que combinava perfeitamente com a paranoia pós 11 de setembro. O Homem de Ferro, por Matt Fraction, tirava o personagem do contexto criado na Guerra do Vietnã e atualizava para os conflitos do Oriente Médio. O Motoqueiro Fantasma tinha toda a sua mitologia reestruturada e reorganizada por Jason Aaron, com o conceito dos espíritos da vingança como representantes da ira divina. Os Thunderbolts, escritos por Warren Ellis,
agora passavam a ser uma equipe de vilões a serviço do governo, e o imortal Punho de Ferro, por Brubaker, descobria mais sobre sua ancestralidade e a linhagem dos Punhos de Ferro. Thor, por Straczynski, era retrabalhado em um novo contexto, com Asgard na Terra, e o seu vilão Loki tornava-se a Lady Loki. Praticamente todo grande herói teve algum arco relevante durante esse período. O próprio Quarteto Fantástico, que vinha passando por um período turbulento, teve excelentes histórias nas mãos de dois escritores. Mark Waid, que explorava o quarteto em tramas mais aventurescas, e Mark Millar, que apostava em algo mais cinematográfico na sua fase. Esse último é famoso pelas narrativas cinematográficas, escrevendo o quadrinho Velho Logan nessa época. Também foi Millar, por sinal, que foi o escritor de Guerra Civil, que dividiu os heróis em dois grandes grupos, um a favor de revelar sua identidade para o governo e outro contra. Mas enquanto a Terra enfrentava esse dilema político, alguns heróis estavam no espaço tentando impedir que o universo acabasse. Essa era a trama de Aniquilação, que trazia o herói espacial Nova como protagonista. Um sucesso grandioso que garantiria uma mensal para o próprio personagem e uma sequência chamada de Aniquilação, a Conquista, que por sua vez levaria à criação do quadrinho dos Guardiões da Galáxia. Não a versão do futuro que existia anteriormente, mas uma nova equipe no presente com personagens como Senhor das Estrelas, Drax, Groot, Rocket, personagens que claramente inspirariam a versão do cinema. O núcleo cósmico, então, ganhava cada vez mais força ao longo dessa década, e inclusive fiz um vídeo dedicado a isso. Por outro lado, o Homem-Aranha passava por um período turbulento também nas mãos do Straczynski, que estava responsável pelo Thor. Afinal, ele demonstrava um excelente domínio nas tramas do Peter Parker, principalmente ao lado da MJ como um casal de adultos, e na forma como ele trabalhava o Peter auxiliando seus alunos. Porém, decisões polêmicas também ocorreram com a ideia de que os poderes dele não vinham da ciência, mas de uma questão mística chamada de Totem-Aranha, que fez muitos leitores se sentirem traídos, mas ele ainda os mantinha interessados com as tramas que comentei, e com a introdução de novos vilões, como o Morlun, que via o Aranha como sua presa. Só que o próprio editorial começava a fazer exigências cada vez mais bizarras, pois não acreditava que o público conseguia se enxergar em um Homem-Aranha casado. Ele precisava voltar a ser aquele jovem do início. Assim vieram sagas polêmicas, como Pecados Pretéritos, em que o Peter descobre que a Gwen o traiu com o Duende Verde, e Um Dia a Mais, em que ele faz um pacto com o demônio Mephisto, para salvar a vida da Tia May em troca do seu casamento com MJ. E assim, o tal Peter juvenil que o editorial queria estava de volta nas caóticas mãos de diversos escritores diferentes em Brand New Day. O mais curioso é que enquanto o Peter do universo 616, o universo tradicional, sofria para ser tornado nessa versão distorcida do personagem, em paralelo, um universo com um jovem Peter vinha fazendo cada vez mais sucesso. Era o universo Ultimate. Sou apaixonado pelo conceito desse universo, que modernizava os heróis e os inseria para um novo público. Os grandes destaques eram o Homem-Aranha e os Supremos, ambos com vídeos dedicados aqui no canal. Os Supremos eram os Vingadores daquele universo, bem mais pé no chão, onde até mesmo havia dúvidas quanto à divindade do Thor. Enquanto isso, o Homem-Aranha Ultimate era a modernização definitiva do personagem. O adolescente que no passado foi picado por uma aranha radioativa, agora era picado por uma geneticamente modificada. E a história de origem, que antes era contada em uma única edição, é estendida por Brian Michael Bendis, que nos afeiçoa ainda mais com o Peter e seus dilemas. Algo muito importante, já que acompanhamos esse personagem por mais de 100 edições, até o ponto da sua morte e da chegada do seu substituto. Mas isso é assunto para a próxima era. Os anos 2010. Essa é bem mais recente nas nossas memórias, pois foi aqui que surgiu Miles Morales, o sucessor do Homem-Aranha, no universo Ultimate, que ganharia cada vez mais espaço ao longo dos anos, conforme explico em um vídeo próprio. Assim como ele, diversos outros personagens foram criados, focados na representatividade. Dentre eles se destacou a personagem Miss Marvel, ou Kamala Khan, uma jovem heroína muçulmana que se tornou best-seller nas livrarias. E sua origem? Ela era uma inumana, ganhou os poderes como todos os seres dessa raça, ao entrar em contato com a névoa terrígena. Essa raça começava a ganhar força após um evento de escala global gerar novos inumanos, como a própria Kamala, e assim os inumanos ganhavam mais destaque, com suas HQs próprias e títulos solo, como Raio Negro, Karnak
e tendo até personagens reimaginados, como a Garota da Lua, que ganhou uma animação recentemente. Porém, existe algo sombrio por trás do destaque dos Inumanos, algo chamado sinergia, uma vez que os quadrinhos eram usados como material promocional para o que a Disney vinha fazendo no cinema com o MCU. E uma vez que a Disney não tinha os direitos dos X-Men, por questões contratuais, foi tentado dar mais destaque para os Inumanos como possíveis substitutos para os mutantes. A sinergia acabou prejudicando certos personagens, como os Guardiões da Galáxia, que foram perdendo sua personalidade e se tornando em caricaturas das versões do MCU, assim como os X-Men, que passavam por um momento difícil, como vocês devem imaginar. Um misto de histórias eram publicadas enquanto a equipe era escanteada. No início da década, ainda brilharam em um confronto com os Vingadores sob a liderança do Scott, e também teve uma excelente história sobre a X-Force como uma força-tarefa especial para fazer os serviços que os X-Men não podiam. Mas depois veio a polêmica fase do Bendis, que quando ele escreveu os X-Men, contrastava com as versões atuais dos personagens, trazendo de volta versões jovens vindas do passado. E o que mais vale destacar é realmente a evolução do Scott, que era visto como um terrorista defensor dos ideais mutantes, no momento atual, enquanto era contraposto por sua versão adolescente, que não se imaginaria tornando-se naquele Ciclope. Durante essa década, o Wolverine morre e é substituído pela sua clone, a X-23. Isso acontece no título All New, All Different Wolverine, que é bem divertido, mas o vácuo que ele deixou também é ocupado por uma versão alternativa do personagem, o velho Logan, que eu já citei, que vem parar na Terra 616. E outro ponto importante é que o Magneto também ganha um HQ, que foca em trabalhar muito mais o personagem como uma figura de anti-herói. E outro vilão que também vinha sendo retrabalhado era o Loki, que inicialmente, em Journey into the Mystery, passa por uma jornada que o torna em Kid Loki, uma versão que chegaria inclusive a integrar uma equipe de jovens Vingadores, mas teria o seu ápice na HQ Loki, o agente de Asgard, que torna ele um dos melhores personagens da década. Loki deixa de ser o deus da mentira e passa a ser o deus das histórias, a maior mudança que o personagem passaria. Mas não só os vilões passavam por mudanças nesse período. O Quarteto Fantástico começaria a evoluir nas mãos do escritor Jonathan Hickman, em uma trama que buscava consertar tudo, ou seja, usar a inteligência do Reed Richards, o Senhor Fantástico, para tornar o mundo um lugar melhor, levando à criação da Fundação Futuro, uma outra HQ do mesmo escritor. A dinâmica dele com as duas HQs focadas no Quarteto Fantástico foi tão boa que logo ele assumiu a principal equipe da Marvel no momento, com 2 títulos, Vingadores e Novos Vingadores. O que ele fez com a equipe foi absurdamente impactante, pois ao longo das suas histórias introduziu o conceito das incursões, com mundos de diferentes realidades colidindo, que culminaria na sua maior obra, pelo menos para mim, Guerras Secretas, um HQ onde o Doutor Destino cria sua utopia na tentativa de salvar o multiverso, e tem seu confronto final com Reed Richards. E ao fim dessa saga, o universo Marvel é reescrito. E por isso que o velho Logan veio parar no nosso mundo. Mas também o Miles Morales chegava no universo tradicional. Diferente do que pensávamos, ele não tem tantos crossovers com Peter Parker, que andava enfrentando seus próprios dilemas na época. Afinal, Dan Slott assumiu o personagem após Brand New Day e se tornou um dos escritores mais longevos do Homem-Aranha. E o que é que se destaca dessa fase do Dan Slott? Bem, ele criou o Senhor Negativo, um vilão que, por sua vez, usou os poderes no Ed Brock e deu origem ao Anti-Venom, além de ter sido responsável pela fase do Homem-Aranha Superior, que colocava o Dr. Octopus no corpo do Homem-Aranha. E ele também trouxe para os quadrinhos o conceito do Aranha-Verso, que foi explorado à exaustão ao longo da década, com muitas variações do Homem-Aranha sendo criadas. Durante seu período, ele também escreveu Renove Seus Votos, que apresentava uma realidade em que Peter Parker era casado com MJ, o que reacendeu a esperança dos fãs de verem isso no universo 616, mas não passava de uma realidade alternativa. E se tratando de realidades alternativas, Homem-Aranha História de Vida por Chip Zdarsky foi lançada e se tornou um fenômeno contando a história do Peter como um personagem que ganhou poderes nos anos 60 e envelheceu com o passar das décadas. Outros escritores também fizeram suas experimentações, como Nick Spencer com Os Inimigos Superiores, um HQ hilária focada no Boomerang e no Sexteto Sinistro, composto por vilões subestimados do Aranha,
Inclusive, quando Dan Slott sai da mensal do Homem-Aranha após a sua saga final, na qual o Peter enfrenta o Duende Vermelho, uma mistura do Norman Osborn com Carnificina, o escritor escolhido para substituí-lo foi ninguém menos do que Nick Spencer. E ao longo da sua jornada, o Nick Spencer colocou o Boomerang como colega do Peter e tentou desfazer alguns dos erros passados, ou melhor, os pecados pretéritos, revisando a trama de que a Gwen havia traído o Peter e revelando que na verdade foi tudo uma ilusão. Ele também começou a amarrar uma reaproximação do Peter com MJ, na tentativa de desfazer o que rolou em Um Dia a Mais, mas as consequências disso só viriam na década seguinte. O mais curioso, entretanto, é pensar que enquanto o Homem-Aranha passava por um momento turbulento nas mãos de Dan Slott, o mesmo escritor também trouxe uma das mais belas mensais do Surfista Prateado, contando uma história de romance que atravessava o cosmos, e diversos outros escritores tinham liberdade para explorar seus conceitos, como Jason Aaron, que trouxe a saga do Thor contra o Carniceiro dos Deuses e construiria a figura da poderosa Thor. Escritores consagrados trabalhariam com o Cavaleiro da Lua. Warren Ellis criaria uma nova personalidade para ele chamada de Senhor Lua, e o Jeff Lemire exploraria mais da relação do herói com o deus egípcio Khonshu. Enquanto isso, o Gavião Arqueiro teria a sua melhor história escrita pelo roteirista Matt Fraction, trazendo uma visão muito mais humana do personagem. E diversos novos conceitos foram criados, como por exemplo o Agente Venom, que se tratava do antigo valentão Flash Thompson usando o simbionte Venom para o governo. E talvez o mais viajado desses conceitos também foi criado, o Motoqueiro Fantasma Cósmico, que é literalmente uma versão alternativa do Justiceiro com os poderes do Motoqueiro Fantasma e do Surfista Prateado, que cuidava do bebê Thanos. O escritor por trás dessa loucura foi Donny Cates, que foi chamado para escrever o Venom e trouxe a melhor mensal do personagem. Como dá pra notar, ele é um escritor completamente surtado e deu asas de dragão para o simbionte, estabelecendo toda uma nova mitologia própria para esse alienígena e criando o conceito do Nu, o rei dos simbiontes. Outro conceito tão maluco quanto, mas bem mais dramático, foi o da família Visão, na minissérie Visão do Tom King, que mostra o robô tentando ser uma pessoa normal. Diversos dos novos heróis criados nessa era se reúnem no grupo adolescente Campeões, escrito por Mark Waid, com destaque para a dinâmica dos personagens Kamala Khan, Sana Alexander e Miles Morales, sendo a trindade desse grupo, e também a personagem filha do Visão, Vivi. Na equipe, infelizmente, também tinha a presença do Amadeus Cho, e o que ele é? Para entender ele, basta saber que nessa era tivemos algumas sagas horríveis. O Eixo, em que vilões e heróis trocaram de corpos, o próprio medo, que diversos personagens viraram Thors malignos, a Era de Ultron por puro sinergismo com os cinemas, Inumanos vs X-Men, que humilhava ainda mais a figura dos mutantes, Pecado Original, que servia para substituir o Nick Fury original pela versão do cinema, e Guerra Civil 2, que era lançado pelo sinergismo com o lançamento de Guerra Civil nos cinemas. E nessa saga, o Gavião Arqueiro acaba matando Hulk, e um jovem super inteligente chamado de Amadeus Cho se torna o novo Gigante Verde. Uma verdadeira tragédia, mas pelo menos quando Bruce Banner retornou à vida em Imortal Hulk, tivemos uma das melhores histórias do personagem. Como o nome sugere, essa fase seria focada em um aspecto bem mais grotesco do personagem, a imortalidade dele, e é uma verdadeira história de terror que coloca o Hulk quase como uma figura demoníaca em certos momentos. Sem dúvidas, uma das maiores reinvenções do personagem, escrita por Al Ewing. Mas antes que essa era se encerrasse, Jonathan Hickman, o mesmo que reinventou o Quarteto e Vingadores nessa era convidado para reinventar mais uma equipe, os X-Men. Claro, isso foi graças a sinergismo, uma vez que a Disney tinha comprado a Fox e os X-Men passavam mais uma vez a ser parte do catálogo do MCU. Então era hora de dar um pouco de destaque para essa equipe. E as duas minisséries que inauguravam essa nova era dos X-Men eram House of X e Powers of X. Jonathan Hickman estabelece uma nova nação mutante, aquela que seria a nação mutante definitiva, onde todos os mutantes receberiam anistia e seriam bem-vindos, começando a Era Krakoa. Infelizmente, a década seguinte tinha surpresas ingratas para os X-Men. Os planos do Hickman para a equipe trouxeram um ar fresco que chamou a atenção dos leitores para os X-Men, voltando a ser o centro absoluto da editora, com a chamada Era Krakoa. Sob o comando do Jonathan Hickman, os mutantes finalmente deixavam de ser uma minoria perseguida para se tornarem uma potência global. Era uma mudança radical, e funcionou.
mas junto com o sucesso vieram os primeiros sinais do problema. A proposta de Hickman era uma história com começo, meio e fim bem delimitados, só que o sucesso editorial fez com que a Marvel expandisse a ideia indefinidamente. Assim, novos roteiristas entraram, a linha cresceu e o plano original começou a se perder, com Hickman saindo dos X-Men em 2022. Assim, o encerramento de Krakoa em 2024 foi muito criticado, apesar de ter tido algumas histórias que se destacaram nas mãos de outros escritores, como X-Men Red, por Al Ewing, que explorava mais de uma outra nação mutante, e Immortal X-Men, por Kieron Gillen, que trazia mais conflitos dentro do conselho que governava Krakoa. Mas boas histórias, sem o editorial que respeite a visão do criador, não tem tanta confiança assim. E pior ainda era o que estava acontecendo com o Homem-Aranha, que enfrentava algo ainda mais delicado, continuava sofrendo as interferências editoriais diretas. Sob o comando de Zeb Wells, a nova fase de Amazing Spider-Man se tornou uma das mais controversas da história do personagem. Abandonando a possibilidade que o Nick Spencer tinha construído, os editores reforçaram a ideia de separar Peter Parker e Mary Jane, introduzindo um novo interesse amoroso, Paul, consolidando a imagem do Peter 616 como um fracassado. Um dos ápices da controvérsia veio com a morte da Kamala Khan nas páginas do Homem-Aranha, uma decisão amplamente criticada, tanto pelos fãs da Kamala quanto pelos fãs do Homem-Aranha, já que ela não tinha uma relação bem estabelecida com Peter para que essa morte gerasse impacto. E sabe o pior? Foi feito por puro sinergismo, uma decisão para que a personagem morresse e retornasse à vida como uma mutante da Era Krakoa, para ganhar poderes mais próximos com a sua versão da MCU, destruindo completamente a personagem que tinha sido um dos grandes destaques da década passada. E claro, falando no núcleo do Venom, que vinha evoluindo após a revolucionária fase do Donny Cates nos anos anteriores, essa era começou promissora, com Al Ewing e Ron V expandindo os conceitos. Mas logo ocorreu a saída de Ron V e uma queda na qualidade das histórias, culminando em um desfecho forçado com a saga superficial chamada de Guerra Venom, que abriu as portas para o maior retrocesso narrativo do personagem. Um novo Venom, que era ninguém menos do que a Mary Jane, completamente descaracterizada e morando com Paul. O Venom, que parecia crescer e sair da sombra do Aranha, tendo sua própria mitologia, virou uma revista sobre coadjuvantes do Peter Parker, mostrando como esse editorial era prejudicial para os personagens. Enquanto Peter perdia destaque dentro da sua própria HQ mensal. E com a saída do Zeb Wells como escritor da HQ, os fãs achavam que as coisas iriam melhorar. Mas a trama passou a ser dividida em duas histórias. Uma curiosa e interessante do Peter no espaço, e outra protagonizada pelo Norman Osborn assumindo o manto do Homem-Aranha. Então, uma vez por mês, o próprio Peter Parker não era protagonista da sua própria HQ. Com certeza isso não foi bem recebido pelos fãs, como vocês devem ter imaginado. E enquanto isso, o Thor vivia uma fase no mínimo curiosa sob o comando do Donny Cates, que após o seu grande destaque em Venom, assumiu tanto Thor quanto Hulk. Em Thor, a gente acompanhava ele como um arauto do Galactus, visualmente impactante, mas só que ele foi substituído por outro escritor por um trágico imprevisto. Donny Cates acabou sofrendo um acidente e não pôde concluir os seus planos para os personagens. Tendo em vista a queda na qualidade no gibi, a Marvel decidiu cancelar o que o outro escritor estava fazendo e entregar o título nas mãos de Al Ewing, que apresentou uma nova visão para o Thor, com o Imortal Thor, um título muito mais místico e com uma grande subversão, pois após determinado ponto passava a se tornar o Mortal Thor, retomando um lado mais humano do personagem, que desde a década de 60 não era bem explorado. Mas e o Hulk do Donny Cates? Também foi cancelado pelo mesmo motivo, o acidente do escritor, mas não estava sendo bem recebido pela mudança radical de tom. Antes, o Al Ewing tinha apresentado o sombrio e imortal Hulk, e agora o Cates trazia o Hulk em uma espécie de nave pilotada por Bruce Banner viajando pelo multiverso. Seus planos envolviam retomar uma trama que ele apresentou nas páginas do gibi do Venom, o retorno do universo Ultimate, mas infelizmente ele não pôde concluir suas ideias. Logo ele foi substituído por outro escritor que retomou a abordagem mais sombria que estava fazendo sucesso anteriormente com um Hulk mais melancólico e sobrenatural, que culminaria na recente fase do Infernal Hulk. E falando em inferno, devemos falar no Diabo, ou melhor, no Demolidor, que nas mãos de Chip Zdarsky foi amplamente elogiado, explorando o Demolidor na prisão, as ações do prefeito Wilson Fisk e o clã do pé sob o comando do herói.
Foi um dos poucos títulos com recepção majoritariamente positiva, tanto da crítica quanto dos fãs. Mas, quando chegou ao fim, os escritores seguintes pareciam perdidos com os rumos que poderiam seguir. Outro destaque positivo foi o Quarteto Fantástico, escrito por Ryan North, que optou por histórias mais autocontidas e aventurescas, resgatando o espírito clássico da equipe, mas claramente sem ser o centro do universo nos quadrinhos, e por isso chamava pouco destaque. Quer dizer, pelo menos até a chegada do anúncio do Robert Downey Jr. como o Doutor Destino nos cinemas, que colocou o vilão em destaque com uma saga feita por puro sinergismo, chamado de Um Mundo Sob o Destino. Os quadrinhos da Marvel parecem cada vez mais como o quintal do MCU, não mais como uma fonte de inspiração, mas puro material promocional, com raras exceções. E até quando a Marvel tenta apostar em algo novo, ela erra miseravelmente. Se lembra do que eu falei? Do universo Ultimate que o Donny Cates queria trazer de volta? O trabalho então caiu para o Jonathan Hickman, que fez um excelente trabalho com as suas reinvenções na década passada. Então ele fez um barulho estrondoso quando assumiu o novo universo Ultimate, tendo seu maior destaque o novo Peter Parker casado com a Mary Jane e pai de duas crianças, escritos pelo próprio Jonathan Hickman. E o universo tinha propostas ousadas, como uma equipe de X-Men completamente inspirada em mangás escritos pela Pete Momoko e uma equipe de Supremos considerados como terroristas revolucionários, escrito por Dennis Camp. Mas o ritmo das histórias, com saltos temporais mensais, prejudicava a maioria das narrativas ao longo prazo, e as críticas à perda de protagonismo do Peter persistiam até o fim desse universo que foi anunciado para 2026, o que pegou até mesmo alguns escritores de surpresa. A Pete Momoko mesmo demonstrou essa insatisfação. E outro grande fator de surpresa veio com o anúncio de Imperial, uma nova saga cósmica que pretendia reorganizar esse núcleo da Marvel, pelas mãos também de Jonathan Hickman, dando origem a diversos mensais, mas só que foi cancelado antes de completar 6 edições, pelo próprio editorial. Hickman também se envolveu em uma tentativa de reorganizar o núcleo místico com Gods, que prometia ser o Sandman da Marvel. Prometeu muito e o gibi foi encerrado em 8 edições, com um impacto quase nulo no núcleo místico. O núcleo místico, na verdade, seguiu foi um rumo de sinergismo, com novas HQs para o Feiticeiro Escarlate, uma versão rejuvenescida da Agatha para combinar com o MCU, uma nova HQ do Wiccan, inspirado na série da Agatha. É muito difícil defender a Marvel Comics hoje em dia, mas ainda dá pra achar alguns quadrinhos interessantes enquanto eu gravo esse vídeo. A fase do Chip Zdarsky no comando do Capitão América vem sendo muito boa, e algumas histórias fechadas da Marvel são excepcionais. Se você tiver oportunidade, vale muito a pena conferir algumas delas. A Sombra do Aranha, escrita por Chip Zdarsky, conta uma história sombria de um Peter que não abandonou o simbionte e se tornou Venom. Enquanto isso, Bill Raio Beta, escrita e ilustrada por Daniel Warren Johnson, mostra uma jornada épica de um dos personagens mais subestimados da Marvel. A escritora e ilustradora Pete Momoko apresenta Demon Days, que é um universo inspirado no folclore japonês com versões reimaginadas dos personagens da Marvel. E o escritor Philip Kennedy Johnson contou a história Hellhunters, uma história ambientada durante a Segunda Guerra Mundial que acompanha diversos heróis, incluindo um novo personagem, um motoqueiro fantasma dessa época. E Defensores, escrito por Al Ewing e ilustrado por Javier Rodrigues, é uma viagem psicodélica e conceitual pelo multiverso da Marvel, que rende um vídeo próprio. Cada uma das eras teve seus acertos e erros. Em alguns casos, os excessos superam os acertos, como a gente pode ver atualmente. E no fim, o universo Marvel não é só uma linha do tempo, mas um reflexo constante da época em que está sendo contado. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal e assista aos outros vídeos que eu tenho aqui.